Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou ler uma carta, uma carta de orientação espiritual. Essa carta de orientação espiritual, ela acontece ocasionalmente, oferecida pelo nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça. Antes de ler a carta, eu vou fazer uma introdução do começo dos nossos trabalhos. Hoje estou retomando o trabalho com as cartas psicografadas online. Durante as próximas 2 semanas, estaremos juntos compartilhando cartas e outros conteúdos que preparei especialmente para vocês. Atualmente, as cartas de orientação espiritual estão temporariamente suspensas. Neste momento, estou escrevendo e publicando as primeiras solicitações recebidas de pessoas que frequentam nossa escola de médiuns virtual e estão em busca de aperfeiçoamento espiritual. O nosso orientador, Jerônimo Mendonça, oferece esclarecimentos valiosos para aqueles que buscam respostas às suas perguntas. É importante ressaltar que se trata de uma orientação espiritual, elaborada a partir do formulário preenchido com suas dúvidas, inseguranças e anseios, proporcionando um alento para seguir adiante nos estudos e no despertar espiritual. Para você que está chegando agora, saiba que ao seguir nossas redes sociais, terá a oportunidade de assistir e de participar da nossa escola de médiuns virtual. Juntos buscaremos o aprimoramento que todos desejamos. Lembre-se, não importa onde você parou. O essencial é seguir em frente. A partir de agora, estudando conosco um espiritismo avançado e de fácil entendimento. A seguir, apresento um vídeo da nossa primeira carta psicografada, do senhor Maurício, residente na região de São Paulo. É um irmão que estuda conosco desde o início, e sua evolução é evidente pelos talentos mediúnicos que tem desenvolvido. É fundamental para nossa avaliação perceber que, mesmo à distância, aprendemos quando nos permitimos agir com boa vontade. Todo esforço realizado gera conquistas, e é isso que almejamos. Então, meus irmãos, a partir de agora, eu vou ler a carta do Maurício José Gasparino. Desculpa. Então, quem é que pode solicitar uma carta de orientação espiritual? Médiuns que estão atuando na área, ou seja, trabalhando numa casa espírita, trabalhadores independentes, pessoas que estão despertando a mediunidade, pessoas que estão sentindo os impulsos mediúnicos, mas para isso precisa frequentar a escola de médiuns virtual. Nós temos aula às sextas-feiras. Não acontece todas as semanas, né? Então, às vezes, de 15 dias a gente se reúne. Não custa nada você se preparar, acompanhar a agenda atualizada aqui nos meus canais digitais e participar conosco. Eu sempre disponibilizo o link de participação no Google Meet, né? Nos canais digitais, no WhatsApp e no Telegram. São esses 2 canais de informações rápidas que vocês recebem, porque nem sempre vocês estão ali abrindo o Instagram, o Facebook e tal, mas o Telegram e o Instagram, né, eu sempre posto lá no horário das aulas. Então, para você que está frequentando as aulas da nossa escola virtual, aproveite essa oportunidade, né, de estudar conosco, para que você entenda os seus impulsos. Você vai ter a oportunidade de fazer perguntas, de sanar suas dúvidas, de partilhar com as pessoas o seu conhecimento também, as suas dificuldades. E, quem sabe, mais tarde receber uma carta, né, do nosso orientador espiritual, como fez esse irmão aqui, o Maurício, e outras pessoas que serão, ao longo das 2 semanas, eu estarei aqui divulgando as cartas. Só lembrando que as cartas online de entes queridos, elas ainda não estão prontas e ainda não chegou a hora de publicar as novas cartas com as novas solicitações recebidas, né, lá no Telegram. Basta aguardar.
Todos os nossos canais digitais estão atualizados com a nossa agenda. Basta você seguir a nossa agenda atualizada. Chegou no Telegram, chegou no WhatsApp, chegou no Facebook, chegou no Instagram. Basta você, né, olhar ali as publicações que já foram feitas, que todas as informações estão lá atualizadas nos nossos canais. Então vamos agora, né, à carta do nosso querido, né, do Maurício, que é um estudante. E no final da carta eu vou fazer um comentário e vou falar também sobre a mensagem que ele me enviou, porque eu peço feedback das pessoas, né? Como está a sua evolução, o que você vem sentindo de melhora depois de assistir às aulas? Eu quero saber como a pessoa está, como a pessoa está sentindo. Então, diante disso, nosso orientador espiritual, ele traz, né, as informações, os esclarecimentos oportunos que ainda lhe faltam, tá? Orientação espiritual para Maurício José Gasparino. Prezado irmão Maurício, o portador de mediunidade ostensiva é quem escolhe o caminho a seguir quando retorna à Terra. Parte dessa escolha se torna um meio de servir à evolução espiritual durante o tempo que Deus determina para cada um de nós. A mediunidade, em essência, é uma forma de servir com amor e caridade. Assim, o caminho da evolução se destaca, permitindo que os dons espirituais sejam gradualmente desenvolvidos. Por meio da mediunidade, entramos em contato com o mundo espiritual e materializamos aquilo que precisamos, utilizando palavras edificantes que nos guiam diariamente a partir dos orientadores que nos acompanham. Então, eu vou fazer um comentário aqui, né, sobre essa questão da mediunidade que o nosso orientador espiritual nos transmitiu aqui nesse primeiro parágrafo. Por meio da mediunidade, entramos em contato com o mundo espiritual, materializando aquilo que precisamos. O que ele quis falar com isso? O médium sensitivo, o médium preparado, evangelizado, que possui conhecimento, ele tem condições de materializar as vozes dos espíritos. E como se materializa a voz de um espírito? Escrevendo, psicografando, transmitindo o conhecimento. Então, é dessa forma que a mediunidade, utilizada por aqueles que estão em busca de aperfeiçoamento espiritual, vai compreendendo o valor, né, daqueles dons mediúnicos que ele trouxe consigo nessa atual encarnação. Continuando, ele diz: para isso, é fundamental que nos esforcemos continuamente para nos aprimorar, trabalhando como instrumentos abertos a essa capacitação. Essa disposição inclui trilhar os caminhos que precisamos percorrer na Terra, acolhendo os esclarecimentos que recebemos com boa vontade e interesse. Então, veja bem, não adianta você começar um estudo e não seguir. Não adianta você começar a ler um livro, né, e ler o prefácio do livro, né, um resumo rapidinho que está ali no prefácio, ou então nos primeiros capítulos, e fechar e dizer que leu o livro, né? Não. Começa e termina, mesmo que devagar. Eu não gostei desse livro, mas é porque talvez tocou naquela ferida que você não quer seguir em frente e não quer que ele seja esclarecido, tá? Então, você vai realizando esse teste devagar, porque, na verdade, né, são os treinos que a gente vai realizando para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Continuando, é imprescindível que nos afastemos dos vícios terrenos que nos atormentam, especialmente quando o nosso comportamento é inadequado. Temos tendências que podem interferir em nossas tarefas e escolhas. Embora cada um escolha sua maneira de trabalhar, é vital ouvir os orientadores invisíveis que nos incentivam a praticar virtudes que nos conduzem ao bom caminho. Mesmo sendo bondosos em alguns momentos de nossa vida, podemos nos desequilibrar emocional, espiritual e materialmente, mudando de ideia. Então, eu quero que você entenda esse trechinho aqui que eu vou fazer essa análise com você.
quando ele diz: mesmo sendo bondosos, esses irmãos, né? Os espíritos amigos, os espíritos que nos aproximam da nossa sintonia, aqueles que eu escolhi para estar ao meu lado, porque eu penso neles e eles são atraídos pelo meu pensamento, né? Mesmo sendo bondosos, em alguns momentos da nossa vida podemos nos desequilibrar de forma emocional, espiritual e material, ou mudando de ideia, de humor, né? Porque isso acontece muito com o médium. Por que eu me desequilibro emocionalmente? Porque tudo acontece por meio do meu pensamento. Se eu não estiver bem, se eu estiver com um problema, uma dor, né? Ou às vezes fui contrariado naquele dia, a primeira coisa que vai acontecer é chorar sem sentir. Porque está atrelado ali a mediunidade, a minha sensibilidade. Espiritualmente, eu talvez não esteja em condições de orientar uma pessoa como eu gostaria, né? Mesmo sendo uma pessoa, né? Mesmo sendo uma pessoa evangelizada, esclarecida, eu posso desequilibrar, né? Às vezes, são os testes que a gente passa aqui na Terra pela própria espiritualidade para testar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa boa vontade, em ajudar as pessoas que a própria espiritualidade envia para a nossa caminhada para que você possa acolher com amor, né? Então, tudo isso é possível acontecer. A questão material, isso interfere no seu trabalho material, lá no local onde você constantemente está ali arrodeado de pessoas boas e ruins, né? Quantas pessoas não trabalham no ambiente onde tem colegas de trabalho que você não suporta? Por quê? Porque ele já fez alguma coisa errada com você, né? Já teve problemas de inveja, de ciúme, de orgulho, e aí você desequilibrou materialmente, né? Então, são coisas que acontecem na nossa vida, mas a mediunidade não é culpada de tudo isso, porque você é o condutor da sua caminhada, da sua história, dos seus impulsos, das suas atitudes, do seu comportamento. Continuando, por isso é recomendável que buscamos, de tempos em tempos, participar de palestras para limpar nossa mente, receber passes para rejuvenescer as energias e exercitar a humildade, a fim de sermos benevolentes, pacientes e amorosos com aqueles que nos procuram em busca de palavras de conforto. Jesus é quem envia essas criaturas para que possamos nos sintonizar com elas. Elas nos buscam quando necessitam de apoio e, embora isso possa parecer simplificado, é importante lembrar que muitos excluem os menos favorecidos desse acolhimento. Esse acolhimento é essencial e pode ocorrer com qualquer pessoa, independentemente da religião que frequenta ou do trabalho que realiza. E aqui vamos tirar esse parágrafo aqui final, que eu achei interessante para a gente fazer uma análise, né? Que nem sempre as pessoas que buscam um acolhimento fraterno numa casa espírita são espíritas. Às vezes são famílias que estão passando por reajustes, né? Famílias que vêm da igreja católica, né? Da igreja evangélica, do espiritualismo. Eles buscam, né? Esses locais de acolhimento fraterno gratuitamente. Não é porque muitas vezes a pessoa não pode pagar um profissional. Não. É porque aquele acolhimento talvez seja o primeiro passo, né, a ser dado por aquela pessoa que está sofrendo, e às vezes ele encontrou alguém para falar para ele o seguinte: olha, eu fui em tal lugar, gostei muito do atendimento, e o que você está precisando é desabafar com alguém que vá lhe entender as suas dificuldades que você está enfrentando nesse momento com a família, né? E a maioria dos médiuns que trabalham com acolhimento fraterno, eles não recebem somente pessoas que têm condições. Não, a maioria das pessoas são pessoas necessitadas, são pessoas humildes. Por isso, exercitar a benevolência, a paciência, a humildade, para receber essas criaturas, é o ponto mais importante, né, do médium que recebe com amor essas criaturas que são enviadas muitas vezes pela equipe espiritual para testar a sua tolerância e a sua paciência com os menos favorecidos. Continuando,
Quando falamos sobre espiritismo, mediunidade e sensibilidade, são poucos os que realmente se destacam. Então, nem todas as pessoas são sensitivas com vários talentos mediúnicos. Tem pessoas que possuem uma sensibilidade de perceber a presença de um espírito amigo ali do seu lado. Outros, né, de repente, trabalha muito com desdobramento quando estão dormindo, né? No momento do sono físico, o seu corpo fica deitado na cama e o seu espírito vai para o espaço evoluir, assistir palestra, reencontrar os amigos, reencontrar a equipe espiritual. E nem sempre essas pessoas trazem de lá para cá todo esse conteúdo todos os dias. Às vezes, durante a semana, vai surgindo devagarzinho ali fragmentos daquilo que você participou no mundo espiritual. E você vai tendo essa vaga lembrança que foi um sonho, né? Que foi esse aperfeiçoamento que você está em busca. E assim você vai automaticamente, né, observando que ali estava acontecendo a sua evolução espiritual, né? E também o médium aqui na Terra sendo observado por aquelas equipes com o trabalho em desdobramento que ele está realizando com sucesso, ok? Neste momento, precisamos nos abster de tudo que nos incomoda, buscando no equilíbrio mediúnico a forma de servir com amor e comprometimento. Este compromisso é desenvolvido ao longo do tempo. Sempre busque a melhor maneira de aperfeiçoar seu conhecimento durante os momentos de silêncio. Vá aos poucos refazendo suas tarefas e permitindo-se a reforma interior necessária para o seu crescimento moral e espiritual. Você sentirá que a sua evolução se transformará na leveza, confiança e na superação do medo de trabalhar com seus guias espirituais. Então, aqui nós vamos fazer mais uma pausa para fazer uma análise desse finalzinho, desse parágrafo que eu achei interessante. Vá aos poucos refazendo suas tarefas e permitindo-se a reforma interior, necessária para o seu crescimento moral e espiritual. Então, meus irmãos, a reforma íntima, ela é fundamental para qualquer médium. Na casa espírita, quando você busca um local que oferece, né, a capacitação, né, a preparação de um médium por meio do estudo sistematizado, né, o primeiro livro que ele oferece, que ele sugere para que os alunos, né, ali os futuros médios, trabalhadores, possam ler Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro, ele faz ali uma abordagem, né, de fácil entendimento para você exercitar no seu dia a dia. É claro, gente, nós somos espíritos aqui na Terra, irmãos com um corpo físico onde podemos reencarnar nessa atual existência. Porém, nós já vivemos outras vidas. E durante essas vivências, todo o conteúdo está armazenado na nossa consciência. Neste momento, você vai começar acessando algo que talvez você não gostaria, que são as imperfeições. Essa reflexão que você faz durante o dia é buscando corrigir as imperfeições realizadas ontem. Hoje eu prometo ser melhor que ontem. Eu vou corrigir aquele erro. Num outro vídeo eu falei sobre o assunto, né? Que você pode tirar aí toda semana uma virtude para você exercitar. Esta semana eu vou exercitar a paciência. Você está fazendo a reforma íntima. Eu vou ser mais paciente com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, com os colegas de trabalho. Eu vou ser mais paciente no trânsito. Eu vou ser mais paciente quando eu estiver na fila para entrar no transporte público. Então, tudo isso está ligado ali à sua reforma íntima. Quando ele fala sobre os vícios, é porque o médium evangelizado, que possui conhecimento, quando ele é chamado e escolhido para fazer uma tarefa mediúnica, para atender pessoas numa casa espírita, ele precisa dessa moral.
a moral cristã, a moral evangélica. Essa moral para acolher essas pessoas. Imagina, você está lá na casa espírita para atender a pessoa, digamos assim, numa mesa preparada para as pessoas que vão passar pelo atendimento físico e espiritual. E naquele momento, ao tocar aquelas pessoas no rosto, né, na cabeça, ali perto, embaixo do nariz, vai perceber que as suas mãos estão fedendo cigarro. Vai perceber que quando você fala, né, o seu bafo ali está do alcoolismo. Então, você não está preparado para trabalhar numa casa espírita. Então, você precisa rever seus conceitos, fazendo essa reforma íntima, buscando a melhor maneira de aperfeiçoar os seus conhecimentos e renovar sua fé, recomeçando. Continuando, é de conhecimento geral que o médium, que possui várias aptidões mediúnicas, está sempre em busca do seu aperfeiçoamento. Isso é normal acontecer, tá, pessoal? Não é somente ler um livro dos espíritos, o livro dos médiums, né? Eu li lá e não entendi muita coisa, porque é um livro de fácil entendimento, né? É um livro, assim, tem uma literatura difícil de entender, né? Mas vai lendo devagarzinho. Cada página lida, não entendeu? Volta novamente, pega um lápis. Eu sempre falo para as pessoas, meus livros são todos riscados. Compre marca-texto de várias cores e vai lendo e marcando aquilo que você, né, precisou naquele momento de fazer uma avaliação sobre aquele trecho ou de revisar posteriormente. Entendeu? Então, não se preocupe. E quando você emprestar aquela obra para alguém, ela vai perceber. Nossa, mas como você estudou aquela obra? Viu aí? Então, é o exemplo que você está passando para outras pessoas também. Continuando, ele diz: o exercício da mediunidade exige de forma constante uma conduta adequada do medianeiro. Para isso, os esclarecimentos são fundamentais, especialmente quando a prática mediúnica se apresenta. Então, como é que eu vou praticar a mediunidade sem ter treinado, sem ter aprendido a lidar com aqueles impulsos para conversar com as pessoas? Por isso, é importante a educação mediúnica. E a educação mediúnica, ela serve para educar o médium. O que significa educar o médium? Educar a hora de falar, a hora de imprimir na sua mente aquele recado, deixando que o espírito comunicante deixe fluir a mensagem para você não interferir para a transmissão do pensamento, ou para escrever uma mensagem por meio da psicografia. Então, esta semana, lá no local onde você está participando de uma educação mediúnica, o treino desta semana vai ser somente sobre a psicografia. Então, eu vou treinar a psicografia. E como que eu vou treinar a psicografia? Após, chegar na casa espírita, lá presente com todas aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo, você vai estudar uma obra, que é normal estudar uma obra junto com as pessoas, né? Após o estudo daquela obra, ou que seja do Evangelho, ou que seja do Livro dos Médiuns, sempre tem uma obra a ser estudada. Assim que encerra aquela leitura, parte para a prática. E qual é a prática mediúnica naquele momento? Vai ser a psicografia. Então, se é a psicografia, todos os médiuns vão concentrar, vão fazer a prece e vai buscar o orientador espiritual para sua sintonia. Devagarzinho você vai percebendo a aproximação, o envolvimento e, posteriormente, uma comunicação através da sua mente. E como se dá essa comunicação? Se você é um médium psicógrafo que possui a mediunidade mecânica, basta que você segure a caneta,
Coloca em cima do papel que a sua mão vai deslizar escrevendo um conteúdo que não é seu. Entendeu agora? Como acontece a educação da mediunidade? Então, naquele momento, você está treinando, você está passando por um treinamento. Você ainda não está apto a trabalhar numa casa espírita, escrevendo um monte de mensagens, porque você pode ser pego numa infiltração por meio daqueles médios, facilitado pela sua companhia, né? Porque aquele que você deseja, ele se apresenta. Então, essas infiltrações vão surgindo no momento que você vai escrevendo. E quando você termina de escrever, que o seu dirigente pede para você ler a mensagem, ele vai perceber de imediato que ali houve uma infiltração. Mas como é que ele percebe? Até você vai poder perceber isso. Porque a mensagem, ela começa a fugir do contexto. Ela começa a fugir da narrativa que você escreveu. Ela não tem nem início, nem meio, nem final. E quando o espírito comunicante, que está ali, destinado a transmitir uma boa comunicação, a tarefa tem início, meio e fim. Você começa, aí tem o segmento da mensagem e o final da mensagem, com a assinatura ou não do espírito comunicante. Entendeu aí como funciona? Da mesma maneira, é através da psicofonia. Na medida que você vai recebendo a mensagem, você vai deixando fluir, você vai falando. Mas quando você for transmitindo a mensagem falada, você é um médium, digamos assim, consciente. Você tem consciência do que recebe, porém o conteúdo não é seu, mas você tem condições de filtrar aquela fala para transmitir para os demais. Entendeu como funciona? Continuando a mensagem. O exercício da mediunidade exige de forma constante uma conduta adequada do medianeiro. Para isso, os esclarecimentos são fundamentais, especialmente quando a prática mediúnica se apresenta. É preciso se permitir a confiar que seus orientadores espirituais guiarão o trabalho que você realiza como um transmissor de experiências extrafísicas, utilizando suas aptidões. Aqui ele já deixa você bem claro. Todo o conteúdo que você está transmitindo não vem da sua mente, não vem da sua cabeça. Isso é transmitido durante o trabalho do estado alterado da sua consciência, enviado por um espírito comunicante. Cabe a você filtrar, analisar aquilo que você recebeu, ok? Continuando, é essencial dedicar-se ao estudo de obras básicas e complementares, em horários determinados, para aprimorar seus conhecimentos. No caminho do autodesenvolvimento, você encontrará obstáculos, dores, angústias, impaciência e inseguranças. No entanto, a alegria surgirá entre aprendizado e confiança, quando você perceber a presença dos mensageiros de Deus guiando seus passos no serviço a ser desempenhado. Então, à medida que você vai treinando, aperfeiçoando, estudando, você vai criando esse vínculo com a equipe espiritual. Você vai acreditando no seu trabalho. Você vai dando credibilidade naquilo que você vem recebendo. E é chegada a hora de tudo isso que eu falei acontecer, é não deixar que o seu trabalho seja colocado na mão de outros para ser validado. Que muitas pessoas fazem isso. Eu só vou validar o meu trabalho se fulano de tal disser que é verdadeiro. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque você não sabe como vai ser feita esta avaliação. Você não sabe. Reitero a importância das obras fundamentais do Espiritismo, que servem como pilar de sustentação para dissipar dúvidas. Elas nos esclarecem, especialmente de acordo com nossas necessidades individuais. Então, veja bem. As obras de André Luiz, que são chamadas como obras complementares, se você ainda não leu ou não estudou, basta tirar um tempinho aí e começa pelo livro Nosso Lar.
E vai devagarzinho estudando as próximas. E quando você vê, você já estudou a obra inteira, né? Todas as obras, né, psicografadas por Chico Xavier, editada pelo espírito André Luiz. São as obras complementares. No meio desse tempo aí, olha, você vai estudando Doutor Inácio Ferreira, Dona Maria Modesto, Vanderlei Oliveira, Jerônimo, Luiz Sérgio e tantos outros. Você vai acrescentando ali no seu arquivo mental um monte de espíritos que passaram pela Terra e que vale a pena você prestigiar esses irmãos para ajudar no seu aperfeiçoamento espiritual. Continuando, o nível de conhecimento exigirá, por vezes, esforço, perseverança e disciplina, sendo complementado pelas obras que fazem parte dessa capacitação, que poderá levar tempo para que possamos entender plenamente o que realmente precisamos. Os locais por onde você passou, ou seja, as casas espíritas, os grupos, lá onde você visitou, passou por um tempo, serviu de aprendizado. Seja no trabalho, nos estudos ou na prática da caridade, foram fundamentais para suas escolhas e aprendizado. O que deveria ser feito naquele momento foi permitido, e a espiritualidade sempre se manifestou através de suas aptidões. Em cada uma delas, você sentiu um despertar singular e todas são importantes. No momento em que precisar, usará aquela que seu guia espiritual sinalizar durante o trabalho. Não se aflija com os nomes que poderão se apresentar enquanto você atua. Ou seja, às vezes a pessoa quer ali rapidamente saber quem é esse espírito. Ai, chegou um espírito aqui na minha sintonia, diz que é o fulano de tal, mas eu não vou falar o nome dele, porque eu acho que não é, e fica naquela dúvida. Na dúvida, um espírito amigo. E caso haja necessidade, você será o primeiro a saber de quem se trata. Ele vai falar para você e ele pode também pedir segredo. Olha, você não precisa falar que sou eu, porque talvez muita gente vai dizer, né, vai te julgar você. E pode não ser bom. Por quê? Porque você vai começar a criar aquela animosidade com aquelas pessoas, tá? Não se aflige com os nomes que poderão se apresentar enquanto você atua. Um instrumento capacitado também será escolhido para transmitir mensagem de diversos espíritos. E caso haja necessidade, você será o primeiro a saber de quem se trata. Não precisa ter pressa ou sofrer por conta disso. Deixe fluir, conforme o trabalho acontece. Esse é o caminho, na condição de um instrumento preparado. O que importa é se permitir viver o momento, exercitando a paciência, independentemente de onde você parou. É muito comum ouvir sobre mediunidade, mas poucos conseguem esclarecer que, em qualquer ambiente escolhido para exercitá-la, sempre haverá auxílio dos espíritos que buscam sua sintonia para servir. Eles são aqueles que durante anos foram preparados por meio da afinidade fluídica com você, para que o trabalho seja realizado de maneira adequada. Seja firme em seu propósito, no local onde exerce a caridade. Onde quer que esteja, estará sempre no caminho permitido pela equipe que o acompanha. No entanto, ao longo desse percurso, encontrará tanto pessoas boas quanto ruins, e saberá distinguir tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. Quanto ao posto de trabalho escolhido pelo seu coração, escolhido por seu coração e afinidade com os demais para praticar a caridade, não tenha dúvida de que existe uma equipe preparada para utilizá-lo como instrumento. Durante o exercício, basta se permitir prestar atenção em seu trabalho e na evolução que ocorrerá naturalmente. À medida que você atua sem vaidade e com amor, tudo fluirá conforme programado. Ao receber informações sobre os espíritos em tratamento, filtre as palavras que irá proferir, pois nem sempre os outros estão preparados para ouvir. Nesse momento, consulte seu mentor espiritual para saber o que deve ou não ser falado. Caso surjam dúvidas, não hesite em consultar a equipe espiritual. Às vezes, a mensagem recebida não é para ser compartilhada imediatamente. Muitas vezes,
voltamos para casa, refletimos e anotamos o que recebemos para discutir posteriormente. Então, tem pessoas que recebem aquela mensagem e não sabe se aquela pessoa está preparada, né? Basta você consultar a espiritualidade. A conversa é mental. Conversa com eles. Meus irmãos, essa mensagem recebida é um pouco forte. Eu posso, de fato, transmitir para aquela pessoa da forma que vocês pediram? Então, eles vão lhe orientar como fazer para transmitir esse recado para essa pessoa. O médium sempre escolherá a sua tarefa, seja exercitando seus talentos em uma casa, em um grupo ou em uma própria casa, ou em sua própria casa. Essas escolhas servem como testes, especialmente ao optarmos por vários locais para servir. Então, aqui eu faço um parágrafo. Às vezes, você quer servir em vários ambientes, né? O centro tal, a casa tal, o grupo tal solicitou meu trabalho porque eu tenho capacidade. Mas, e as energias que vão ser doadas por lá? Será se você tem condições, de fato, de trabalhar em vários lugares como se deseja? Será se você vai dar conta do recado? Porque, assim, você pode trabalhar em 2, 3 ou 4 lugares, ou até todos os dias por semana, em lugares diferentes ou no mesmo lugar. Mas você não vai aguentar por muito tempo, né? Então tem que ter cuidado, porque o médium precisa descansar, o médium precisa refletir, ele precisa estudar, ele precisa analisar, ele precisa de exercitar a mediunidade de forma adequada. Então tudo isso implica na escolha que você poderá fazer, né, posteriormente, nos lugares por onde você vem trabalhando, ok? Lembre-se de que durante o sono físico também trabalhamos com as equipes que nos preparam. Esteja atento às informações que surgem ao longo do dia. Escolher apenas um posto de auxílio em dias e horários estabelecidos já é suficiente, sem esquecer que há outras atividades a serem realizadas. Qualquer sobrecarga poderá interferir em suas atividades materiais e na vida familiar. Então, aqui ele já deixa um recado, né? Muito claro, né? Tenha cuidado, porque às vezes a gente começa a trabalhar de segunda a sexta, final de semana eu fico com a família. Mas aí vai ter um dia da semana que a família vai pedir para ir em algum lugar e você não vai poder ir. Por quê? Porque você se comprometeu a semana inteira e você vai ter que cumprir esse compromisso com a espiritualidade, tá? Deixo em seu coração um grande abraço fraterno, deste irmão que sempre buscou ajudar pessoas desde quando estive na Terra. Mesmo enquanto passava por uma severa expiação, não deixei de auxiliar muitas famílias através das palavras que confortam os corações aflitos, tetraplégico e cego. Com muita gratidão por poder realizar esse trabalho na condição de tarefeiro de Deus. Jerônimo Mendonça Ribeiro. Então, Brasília, 6 de agosto de 2024, foi o dia que eu escrevi a mensagem e hoje, dia 20, é o dia que eu estou publicando. Lembrando que ao longo do tempo, eu fui recebendo essas mensagens e a gente vai escrevendo. E no momento preparado permitido pela espiritualidade, a gente vai transmitindo e postando os vídeos aqui no nosso canal. Psicografado pela médium Nancy Souza. E aqui eu deixo uma observação. Essa observação diz o seguinte: você está recebendo uma orientação espiritual a respeito das dificuldades enfrentadas em sua mediunidade. O nosso orientador espiritual, Jerônimo Mendonça, ocasionalmente oferece esse tipo de trabalho. Sempre que possível, as orientações são redigidas e enviadas para médiuns de diversas partes do Brasil, assim como você hoje aí na região de São Paulo estará em breve, né, recebendo, né, essa mensagem aí para você refletir, para você ler, reler, estudar. Enquanto você está ali lendo, relendo, estudando essa mensagem, o seu orientador espiritual vai estar perto de você, você vai ter condições de fazer pergunta para ele, vai ter condições de buscar essa evolução junto com ele. E aqui no final, eu deixei alguns livros, né, na sua mensagem, para você buscar aí, né, aperfeiçoar o seu conhecimento, se você ainda não leu esses livros, né,
Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, Diretrizes de Segurança, de Divaldo Pereira Franco e José Raul Teixeira, Qualidade na Prática Mediúnica, de Manuel Filomeno de Miranda, e livros indicados para você estudar, né, somente durante o dia. Por que durante o dia? Porque esses livros, eles tratam de resgate no umbral, resgate profundos, né? E como você é médio psicofônico, você trabalha durante o desdobramento, você pode se deparar com essa situação. Então, por isso, não é bom você estudar durante a noite, né? Porque você pode ser levado para lugares sombrios e talvez você ainda não tenha praticado esse tipo de situação e pode retornar com medo, né? Porque você traz de lá as impressões, né? Você traz o frio, o calor, a dor, o sofrimento daquelas criaturas que estão lá, né? Naqueles lugares sombrios. Então, por isso, eu sempre deixo, né, bem explicado aqui para vocês não ler, né, durante a noite, tá? Leia durante o dia, um trechinho durante o dia, de manhã cedo, à tarde, no intervalo do almoço, no intervalo da tardinha, da tardezinha ali, mas não leiam à noite. Livros indicados para serem lidos durante o dia: Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, Nos Painéis da Obsessão, também do Manuel Filomeno de Miranda, Os Dragões, da Dona Maria Modesto Cravo, Lírio de Esperança, de Vanderlei Oliveira. Esse livro aqui, ele pode ser lido à noite, né? Mas durante o dia é importante, por quê? Porque durante o dia você vai passar a noite recordando desses lugares bonitos que traz esse livro de Lírio de Esperança sobre o Hospital Esperança. Quem sabe você lê durante o dia e à noite você é transportado para lá durante o sono, para você começar a imprimir, né, aqueles ambientes maravilhosos, onde acontece o tratamento dos médios, o tratamento das pessoas que trabalharam aqui na Terra e que muitas vezes não fez um trabalho de forma adequada. Você vai passar pelas enfermarias, pelos jardins, vai conhecer pessoas que vão contar para você o sofrimento e a melhora dele. Então, tudo isso pode acontecer, tá? Assistir palestras no YouTube, de várias pessoas. Eu coloquei aqui de um médico psiquiatra, que é uma pessoa que traz uma reflexão muito esclarecedora para várias pessoas, né? Quando puder também, prestigie o nosso canal assistindo nossos vídeos, pessoal. Nós temos aí uma playlist enorme, né, de vídeos sobre estudo avançado, sobre mediunidade, sobre o espiritismo. É uma linguagem de fácil entendimento. Participe também da nossa escola de médios. Se você tiver interesse em participar da nossa escola de médios, fique à vontade para estudar conosco. É gratuito. E você aprende. Além de aprender, pode ser você amanhã receber uma carta de orientação igual esse irmão está recebendo. E eu fico feliz porque esse irmão, além de ser um irmão dedicado à sala de aula, ele trabalha, ele tem suas dificuldades, mas ele não perde a nossa aula. O que acontece? Ele já está exercitando e treinando a mediunidade à distância. Já está fazendo o seu trabalho com coerência, junto com o seu mentor espiritual, registrando a presença ali desses orientadores, e tudo isso facilita, né, a credibilidade que ele possa dar no trabalho dele, sem precisar de que outra pessoa venha validá-lo. Então, esse é o nosso maior interesse aqui, né, com essas cartas de orientação. Então, eu peço a vocês que aguardem mais um pouco, que as cartas dos entes queridos em breve serão escritas, assim como essas aqui, para que vocês possam assistir os vídeos aí no nosso canal. Então, perguntando a esse irmão, para encerrar o nosso vídeo, ele disse que assim que ele começou a assistir às nossas aulas, né, ele percebeu a evolução, ele perdeu o medo, ele começou a perceber, a imprimir, né, com precisão, né, o mentor. Ele já sente a hora que ele pega a caneta, né, para escrever, ele já sente que a mão dele esquenta, que a mão dele fica mediunizada. Ele já percebe, né, já ouve com mais atenção as informações que chegam na sua mente. No momento que tem um irmão precisando de ajuda por meio da desobsessão, ele também sente, né? E quando ele chega lá no centro onde ele trabalha, ele sabe que aquele irmão será levado para aquele hospital para ser assistido e encaminhado para os hospitais de refazimento.
Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar e até o nosso próximo encontro.